Olá, eu sou Augusto. Oi, eu sou Crisley e nós somos estudantes de computação aqui na UFCG e trabalhamos como desenvolvedores de software no Laboratório de Sistemas da Informação. Agora a gente vai falar um pouco sobre como detectar e fugir de ataques de phishing na internet. Agora nós vamos mostrar para vocês um exemplo real de como é fácil cair nesse golpe de phishing e como também é fácil criá-lo. Muitos golpistas utilizam dessas táticas hoje em dia para criar sites falsos para que as pessoas possam acessar. Bom, para gerar esse exemplo, utilizamos o Zfisher, que é uma aplicação que eu rodei no terminal, para que eu pudesse gerar um endereço fraudulento da página de login do Instagram, e assim obter informações pessoais da Crisley. Como vimos no vídeo anterior, a partir do momento que eu obtive um endereço falso do Instagram, eu copiei esse endereço e preparei um e-mail, me passando pela equipe do Instagram, para que pudesse enviar para a Crisley e ela pudesse obter suas informações. Quando eu recebi o e-mail, a primeira coisa que eu percebi foi que eu precisava tomar aquela ação de conta hackeada, eu precisava resolver esse problema imediatamente, precisava ser agora. Então, sempre esses e-mails de phishing, de spam, eles tendem a ter esse caráter de emergência, de que você precisa fazer isso agora, que essa ação precisa ser realizada na mesma hora, imediatamente. Então, pensando assim, eu somente cliquei no link e para resolver o problema agora, porque eu não queria perder a minha conta do Instagram, não prestei atenção que a URL não era a URL original do Instagram, porque a página estava muito parecida com a do Instagram mesmo. Então, eu fiquei confusa e não consegui identificar que aquilo ali era uma página de phishing, ou seja, que era uma página falsa, que foi criada para enganar as pessoas e as pessoas colocarem suas informações, que foi exatamente o que eu fiz. Então, eu dei o meu endereço de e-mail e a minha senha. Bom, com a senha da Crisley e o endereço de e-mail, eu pude acessar várias contas dela, que ela também tinha acesso em e-mail, outras aplicações, como Facebook, que poderia usar a mesma senha. E a partir disso eu poderia logar em várias outras aplicações, obter várias informações pessoais dela e utilizar de chantagens para isso, para poder obter dinheiro ou outras informações e ou também me passar por ela, né, para poder falar com a mãe dela, por exemplo, e dizer que estava precisando de dinheiro. Um exemplo bem comum que as pessoas fazem é isso: quando conseguem obter a conta de uma pessoa e passam por ela dizendo que está precisando de R$ 2.000, por exemplo, e pedindo para fazer um pix urgente. Aí a pessoa acaba fazendo, a outra pessoa, né, parente próximo normalmente, e dessa forma o golpista consegue sua ação com sucesso. Agora nós vamos falar um pouco para vocês sobre como vocês podem se proteger para evitar e perceber quando estão sofrendo ou sendo vítimas de ataque de phishing. O phishing, ele ocorre geralmente por pessoas que se passam por entidades ou por empresas, por bancos, muitas vezes até lojas, ou até mesmo pessoas que você conhece, por exemplo, um parente seu, e tenta lhe enganar fingindo ser essa pessoa ou essa empresa. Basicamente, é uma forma que os golpistas eles utilizam para roubar informações pessoais suas, por exemplo, senhas, e-mails, nomes, CPF ou dados pessoais em geral.
Eles roubam essas informações para que eles consigam entrar em outras redes sociais suas, outros sites de loja, possam até mesmo fazer compras, ou dados de cartões que você possa colocar em algum site, eles pegam e efetuam várias compras no seu nome, fingindo ser você. Então, é um golpe que pode acontecer de diversas formas diferentes, e o objetivo principal mesmo é roubar suas informações. Os prejuízos que podem acontecer realmente podem ser bem devastadores para muitas pessoas, porque, como eu disse, se eles roubarem informações de cartão de crédito ou de pagamentos suas, eles podem fazer compras altíssimas, né, dependendo do seu e-mail, do seu limite de compras que você tenha em determinados cartões. Além disso, podem ser roubados dados ou informações realmente sensíveis e vendidos para outras empresas ou outras pessoas que agem de má fé com esses dados. Nas situações do cotidiano que nós podemos receber esses ataques de phishing são várias, né? Seja por um e-mail, seja por um SMS, ou alguma oferta que parece imperdível, que parece incrível de algum produto ou serviço. Nós temos que ficar alerta às mensagens que nós recebemos, sejam e-mails ou SMS, e sempre observar se realmente a pessoa que está te enviando aquilo ali, o remetente, é quem se diz ser. Né? É muito fácil hoje fingir que é uma empresa e as pessoas acreditarem. Uma dica importante é sempre estar alerta aos erros de ortografia e de gramática que nós recebemos das mensagens. Muitas vezes esses criminosos tendem a errar bastante em relação à gramática. Sempre duvidar desses links suspeitos que aparecem geralmente muito grandes, que não fazem às vezes sentido com o conteúdo que está sendo passado. E com os pedidos de informações sensíveis. É muito difícil que um banco ou que alguma empresa confiável vá te pedir informações que sejam sensíveis ali, ou dados pessoais seus, por meio de um e-mail ou por meio de um SMS texto, né? Sem ser por um canal realmente confiável. Nunca clicar em links que parecem estranhos ali ou arquivos para você abrir no seu computador pessoal, porque isso aí pode dar a oportunidade dos golpistas instalarem alguma coisa no seu computador. Uma das coisas mais comuns sobre esse tipo de golpe é justamente o caráter de urgência e essas ameaças que os golpistas tentam fazer com que você se sinta pressionado a cair naquele golpe e a realmente achar que aquilo ali é verdade. Então eles te pressionam para que você se sinta na obrigação de fazer aquilo que você realmente precisa, ou senão você vai estar perdendo uma grande oportunidade, ou muitas vezes até que você vai estar fazendo mal a alguém. Um dos golpes muito comuns também, principalmente aqui no Brasil, é ligar se passando por um familiar seu e fingindo que essa pessoa está em perigo ou que está com um carro quebrado em algum lugar, que você precisa enviar uma certa quantia de dinheiro para ele que ele consiga chegar em seu destino, né? Então, é muito comum realmente esse caráter de urgência que os golpistas tentam passar nesses tipos de golpes. Como é que a gente pode evitar esses ataques aí, essas situações? É bom sempre verificar cuidadosamente quem te enviou aquele e-mail e aquela mensagem, para que a gente possa se certificar de que realmente aquela pessoa é quem ela se diz ser. De que realmente aquele e-mail é do Facebook enviando, tentando recuperar a sua senha, ou se não é alguém fingindo ser. Sempre desconfiar de mensagens que não foram solicitadas. Por exemplo, se você não solicitou para trocar a sua senha do Facebook, então ele não vai estar te enviando um e-mail de troca de senha. Então, sempre desconfiar daquelas mensagens que não foram solicitadas por você. E nunca compartilhar informações pessoais em respostas a solicitações suspeitas. Por exemplo, em um SMS que você chega pedindo para que tu passe algum dado sensível, algum token, alguma informação sua. Então, nunca fazer isso, nunca compartilhar, sem pelo menos pensar se realmente aquilo ali é realmente verdade. Sempre evitar clicar em links suspeitos e digitar as URLs manualmente, porque quando você faz isso, você pode digitar errado e cair em algum link de phishing, algum site que não é verdadeiro, que é falso. Sempre manter os dispositivos de software atualizados e utilizar soluções de segurança, como o antivírus, muitas vezes o filtro de spam, que até mesmo alguns e-mails, algumas soluções de e-mails oferecem, como o Gmail. Ele já, a versão mais atual, oferece algumas proteções
contra o spam, né? Ele consegue identificar ali de várias formas alguns e-mails que parecem ser falsos. Mas e aí, se mesmo com todas essas dicas você ainda realmente caiu no golpe, o que fazer? Felizmente é muito comum esse tipo de golpe, é muito comum que as pessoas caiam nele, apesar de hoje estar sendo mais divulgado como eles acontecem. Mas se realmente não deu para evitar e você caiu, fique calmo, entre em contato com o seu banco, se for o caso, ou a empresa que esteja envolvida, explique a situação e tente relatar para aquela empresa ou aquele banco como isso aconteceu com você. Muitas vezes eles conseguem resolver, se for uma compra, eles conseguem cancelar a compra. E se você percebeu que caiu naquilo ali, altere imediatamente todas as suas senhas e verifique as suas contas bancárias ou de cartão de crédito se alguma compra foi feita. Então, as senhas é muito importante que você altere se você suspeitar que caiu em algum tipo de golpe. E sempre manter senhas fortes, que não sejam fáceis de decifrar. Chegando na parte de exemplos reais, nós podemos verificar alguns tipos de exemplos e selecionamos aqui alguns para poder debatermos um pouco sobre eles. O primeiro exemplo seria sobre ligações suspeitas. Por exemplo, quando você está tranquilamente no seu trabalho e recebe uma ligação e não consegue identificar, por exemplo, na hora que ela é um spam. Mas como é que você poderia identificar? Se você consegue perceber que aquele endereço de telefone não é do DDD que você está, do estado que você está, por exemplo, ou é um número muito estranho, desconhecido, pode ser de outro país, inclusive, aí você realmente não deveria atender aquela chamada, né? E deveria ignorar, ou até bloquear, vir a denunciar aquele número para que possa ser identificado pelo software do dispositivo que aquilo é um spam. Então, é importante sempre pesquisar aquele telefone para ver se realmente é um telefone que você pode atender, porque normalmente as pessoas, quando você atende, elas conseguem obter informações pessoais sobre você. Às vezes não é necessário nem falar nada, e apenas o ato de atender já consegue fazer com que consigam informações pessoais. Então, outro exemplo seria, por exemplo, de mensagens de texto, né? Algumas mensagens de texto você já consegue perceber que são suspeitas. No caso de, por exemplo, você tem um produto anunciado em algum site, e através disso você acaba disponibilizando seu contato, né? E pessoas podem vir a falar com você, querendo saber se seu serviço está disponível ainda, se você está ainda vendendo aquele produto, e acabar mandando um link para você. E você pode acreditar realmente que aquele link é o que você está vendendo, porque você realmente tem um produto em oferta. Mas quando você clicar naquele link, você pode muito bem cair num ataque de phishing e não perceber. Porque as páginas normalmente se parecem muito com os sites que eles clonam, né? E seria fácil assim de você perder informações, até conseguirem clonar o seu WhatsApp, por exemplo. E a partir disso, conseguirem se passar por você, pedir dinheiro, solicitar outras coisas e além de obter acesso a informações pessoais, né? Fiz, passo o slide. Ainda nessa parte de exemplos reais, nós temos que algumas páginas falsas de banco são realizadas, né? E normalmente elas se parecem muito com as páginas reais, como eu disse anteriormente. Tipo, você pode muito bem cair nesse golpe. Ou seja, sempre que se tratar de informações financeiras, tenha o dobro de cuidado. O dobro ou até mais, porque é realmente muito perigoso. E você pode, apenas com alguns cliques, digitando algumas teclas, você fornecer informações muito, muito pessoais que você não deveria compartilhar e acabar perdendo muito dinheiro com isso, né? Então tenha muito cuidado com relação a páginas falsas de banco. Além disso, temos também um ataque mais comum de phishing sobre e-mails fraudulentos. Normalmente o que você deve estar atento é ao endereço, ou seja, quem está te mandando aquele e-mail, e provavelmente porque você deve se perguntar por que essa pessoa está mandando isso. E normalmente pode se passar pela empresa que você utiliza um determinado software, por exemplo, como a gente citou anteriormente no exemplo do Instagram, que a gente fez a página do phishing lá do Instagram, e ficou realmente bem parecida, e por exemplo, solicitando a troca de senha urgente porque a sua conta foi hackeada. Isso não vai acontecer. O que o Instagram poderia solicitar seria um login em outro dispositivo, e aí você poderia vir verificar se realmente você vai no aplicativo do Instagram, ou seja, numa fonte confiável, e veja se realmente o seu dispositivo foi logado a sua conta foi logada em outro dispositivo, né?
Então, é importante estar atento ao endereço, aos anexos, como a Cris citou anteriormente, e aos endereços suspeitos. Normalmente, você tem como mascarar o endereço, mas quando você abrir aquele link, você vai ver lá em cima, na URL, que vai estar um pouco diferente do que deveria estar, ou do que realmente é o endereço do oficial. Às vezes se parece muito, mas eles conseguem disfarçar dessa forma, né? Mas você, se estiver bem atento, você não cairia nesse golpe. Bom, falando ainda sobre e-mails suspeitos ou mensagens que você pode vir a receber, a gente consegue perceber que tem várias coisas que são comuns, né? Por exemplo, erros de ortografia e gramática, além de links suspeitos, perda de informações sensíveis. Então, a gente pode ver aqui no exemplo do Banco do Brasil, num e-mail de phishing, né, do Banco do Brasil, que o endereço de e-mail, por exemplo, é um domínio hackeado e é inválido do Banco do Brasil. Aí, para saber isso, a gente poderia, por exemplo, buscar na internet canais oficiais do Banco do Brasil. E provavelmente, muito provavelmente, o canal oficial do Banco do Brasil do e-mail não é nem um pouco parecido com esse, né? E aí, dessa forma, a gente conseguiria perceber que ali já é um e-mail de phishing já. E, além disso, a gente consegue perceber, por exemplo, no assunto do e-mail, tem uma vírgula antes de atualização importante do Banco do Brasil, que é um erro de ortografia, né? E a gente consegue perceber, por exemplo, também lá embaixo na parte de esta atualização, corrige elementos do plugin de acesso e se faz obrigatória. A gente consegue perceber que após isso tem para realizá-la, siga as orientações. Ali está faltando uma vírgula e também está faltando um acento agudo, né, no para realizá-la. Ou seja, a gente consegue perceber nesses e-mails esses erros de ortografia e gramática. Apesar deles serem muito comuns, hoje em dia há algumas plataformas que corrigem isso e não é uma coisa tão importante a estar ligado, porque normalmente pode estar tudo certo no e-mail, mas essa questão do domínio, por exemplo, ou uma atualização que é urgentemente necessária, se faz obrigatória, é, é uma coisa muito estranha. Então, apenas ao passar o mouse, a gente consegue evidenciar que o link é um link de URL inválida, né? Um link de URL falsa. Então, esse botão atualizar levaria para um endereço de URL do hacker e não do banco. E a gente conseguiria perceber isso também. Além disso, também tem a questão do design desse e-mail, que é parecido sim com o do Banco do Brasil, mas não é tão parecido com o e-mail original. Ou seja, como você poderia ser cliente do Banco do Brasil, né, você viria que esse e-mail foge dos padrões de design do Banco do Brasil. Então, fique ligado sempre em questão de links ou arquivos anexados, ou seja, não clique em um link antes de confirmar que realmente aquele link é do Banco do Brasil, aquilo é de uma informação do banco. E na questão de urgência, de ameaças e promoções imperdíveis também são características muito comuns, então fique ligado. Bom, falando um pouco sobre phishing educativo, a gente consegue perceber que hoje em dia há treinamentos de segurança cibernética para que os funcionários de determinadas empresas saibam como reconhecer e relatar ataques de phishing. Ou seja, há empresas que se comprometem a realizar treinamentos para que outras pessoas não venham a cair nesse tipo de golpe, né? O golpe do phishing. Então, o phishing educativo simula situações de phishing, né? Para treinar os usuários e ensiná-los como identificar e evitar essas ameaças. São várias situações que eles podem testar o usuário e com exercícios para que ele identifique essas possíveis dicas que a gente citou anteriormente sobre o e-mail, por exemplo, ou sobre determinado site, para que ele não venha a cair. Então, nessas situações de phishing, a pessoa conseguiria perceber se está conseguindo identificar bem ou não. Uma empresa muito utilizada em relação ao phishing educativo é a Elpescador. Muitas empresas a contratam para que possam garantir treinamentos para os funcionários e possa evitar essas situações de phishing. E essa empresa foi meio que pioneira, né, aqui, para tratar esse tipo de ataque e acabou ajudando muita gente a reconhecer esses padrões que acontecem nos e-mails de phishing, nos exemplos de phishing reais. E com essas situações simuladas, né, ela garante que as pessoas não venham a cair nesse tipo de golpe. Bom, devemos também reportar ataques de phishing quando nós formos pegos, né? Por via das dúvidas, a gente sempre tem que relatar isso para que outras pessoas não venham a cair. Ou seja, se você caiu num golpe de phishing, relate o ataque imediatamente, porque isso vai evitar com que seu amigo não venha a cair, por exemplo. Então, relatando esses ataques, por exemplo, o endereço de telefone lá que a gente citou anteriormente, o número de telefone. Se você relata aquele número de telefone, que é um número de phishing, é um número de golpe,
mais pessoas, quando forem buscar sobre aquele número, vão perceber que é golpe e não vão atender, por exemplo, aquele telefone. Então, é muito importante reportar para que evite que outras pessoas venham a cair nesse golpe, né? Bom, fique sempre alerta e proteja-se contra os golpes de phishing, porque é uma ameaça constante que sempre vai estar acontecendo em anúncios. Às vezes você está só navegando na web tranquilamente e vê um anúncio de algo que você estava procurando e precisando e está em um preço atrativo. Apenas ao clicar ali você já vai estar sendo direcionado a um golpe de phishing. Então, fique ligado e nunca compartilhe informações pessoais e financeiras nesses canais não confiáveis, né? Então, mantenha sempre se atualizado e é, sobre essas últimas táticas de phishing, siga as dicas para se proteger contra esses golpes. Bom, para finalizar, vamos lembrar um pouco sobre as dicas que nós passamos durante o vídeo sobre como se defender desse tipo de ataque. Dentre elas estão a principal, que é sempre estar alerta mesmo e sempre procurar duvidar desse tipo de coisa que nós recebemos na internet, seja o e-mail suspeito ou os links que não parecem certos. Muitas vezes a gente vê, né, e tenta ler a URL sempre para que possamos garantir que aquela URL daquele site realmente é confiável. Até mesmo duvidar daquelas promoções imperdíveis que nós recebemos no e-mail, no celular, ou até às vezes ligações mesmo, de que nós vamos ganhar um celular de última geração ou uma grande quantia de dinheiro. Sempre estar atento também ao caráter de urgência que é passado dentro desses golpes. Os golpistas tendem a fazer com que você se sinta pressionado para que pareça que aquela situação precisa ser resolvida agora. Por exemplo, sua conta vai ser hackeada, então você vai perder o acesso total se você não resolver aquilo ali. Então você se sente pressionado a seguir e clicar naquele link para que ele possa pegar suas informações. Sempre estar alerta e sempre duvidar de coisas que nós não cairíamos se fosse no mundo real. Além disso, é importante sempre manter o software atualizado, pois novas atualizações de software normalmente cobrem critérios de segurança, podendo, por via das dúvidas, até evitar que você caia nesse tipo de golpe. Ao você clicar no link, por exemplo, pode mostrar que aquele link é suspeito, pode te ajudar a não compartilhar informações naquele site, né? Então, continue estudando sobre o phishing, pois assim como os golpistas vêm estudando cada vez mais novas formas de fazer você cair nesse tipo de golpe, você também deve estar estudando para que esteja preparado para não cair, né? Para que isso não aconteça. Então, muito obrigado por assistir até aqui e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas estejam preparadas sobre como detectar e fugir de ataques de phishing na internet.